como eu falei, quando a gente está conversando, a gente associa a informação com a parte emocional da coisa. Quando você está vendo um programa de televisão, é só informação. E aí, por isso, eu acho que os podcasts têm sido acessados. Porque você pode ouvir Jornal Nacional, se fosse só o áudio, em casa, no carro. Era só eles colocarem essa informação acessível desse jeito. Um podcast é diferente. A gente tem um diálogo, né? E isso fica uma coisa mais límbica, talvez. Né? E aí, para o assunto específico que a gente... Para tudo, mas especificamente para parto, quando você está lidando com isso na sua vida, e aí tem a ver... Por isso que eu sugeri esse tema de empoderamento, porque para mim a base de tudo foi exatamente aonde eu peguei o pulo do gato na minha própria história, né? E isso abriu portas para tudo na minha vida. A partir daí, quando eu entendi que eu tinha o direito de ter o poder na minha mão, eu fiz isso para tudo, para minha saúde, para como eu trabalho, as minhas relações. Isso desdobrou, e eu acho que isso é o que foi para mim o amadurecimento mesmo, pessoal. Então, eu falo muito aqui na roda de pós-parto que o parto, quando eu estou conversando com casais também, que o parto é um portal para quem eu preciso ser como mãe, seja o número de filho que for. E é exatamente isso, quando você interioriza e põe para fora, e passa um monte de coisa na sua cabeça. Desde o primeiro filho tem coisas que você lida com você e na sua história. Nos outros partos, em outras gestações, são outras questões, porque sempre a gente vai ter coisa para... Né? E mesmo quando não é, no seu caso, por exemplo, quando você nasceu, e aí você resgata essa história da sua mãe, da sua... É tudo conectado e tem repercussão para frente. Né? Eu lembro quando eu assisti o renascimento do parto a primeira vez. Eu acho que eu estava grávida do filho 2, do João Pedro. E aí eu cheguei em casa, ajoelhei no chão, pedi perdão para Ana Clara. Não, eu estava grávida da terceira, porque ela era maiorzinha. E aí eu falei, filha, desculpa de ter feito você passar por tudo que você passou. Ela, mãe, tá tudo certo, eu nem lembro. Tá tudo certo, isso foi para você. E foi para mim, mas foi para ela também, e hoje mesmo a gente estava vindo para cá e eles todos lá estavam decidindo como que ia nascer os filhos. E aí a minha nora falou, eu vou ter meu filho, minha nora, minha filha e a minha outra filha estava quietinha. E aí as meninas falando, porque a Ana quer que eu pare primeiro, a Mariana depois e tal. E aí ela falou baixinho assim, mas eu vou ter cesárea. Aí eu, não, então você nem meu neto. Falei assim. Ela, não é verdade, isso é só chantagem. Eu falei, olha, né, eu sou mãe, tem que fazer essa chantagem. E aí eu falei, não, mas por que você acha que isso? E aí foi isso. Então, assim, uma história que aconteceu há muitos anos atrás, 18 anos atrás, tem várias repercussões e ela é contada várias e várias e várias vezes. Quantas vezes você já contou a história do seu pai, do seu nascimento? Muitos. Né? E impacta na vida de muitas pessoas. Né? E na mesma coisa no meu caso, meus filhos já ouviram várias vezes. Todas as vezes que eu conto, ela vem cheia de emoção. E quando a gente está... e ela abre possibilidades para outras pessoas viverem isso. Então, por isso que eu acho que muitas mulheres se tornam doulas depois de parir, ou de passar por situações de violência obstétrica, por exemplo, porque elas querem mudar a realidade do país, mas também querem sarar feridas. E a gente sara feridas de várias maneiras, discutindo sobre isso,
revivendo em outra circunstância parecida, porque é uma outra gravidez, é outro bebê, mas você também passa de novo por aquela neuroplasticidade daquele momento e enfrenta outros desafios, né, e mergulha mais profundo na sua história e tudo mais. Então, para mim, começa tudo com isso, com entender pessoalmente que eu posso e ter parceiros ao meu redor que possibilitem isso. E aí é lindo quando tudo casa, né? Quando não casa, a gente briga. Mas tudo bem. Mas é isso. Bom, gente, estamos então começando o nosso primeiro episódio do podcast ou videocast, O Parto que Pariu. E aí, já tá gravando, né, inclusive? E não poderia ser diferente da mulher começar falando antes de mim, né? Porque é bem essa história. E a proposta de a gente fazer isso aqui, ela partiu de vários caminhos, né? E até falei, depois eu explico, porque eu queria explicar já para todo mundo saber, inclusive, né? Da onde vem a coisa. Eu comecei a mexer com redes sociais na época do Orkut. Eu me lembro que foi em 2004. Eu lembro que eu entrei no Orkut pela primeira vez. E lá eu já tinha criado um grupinho lá que falava de obstetrícia e tal. Nessa época eu era R2, né? E aí tinha um monte de coisa. Orkut, depois do Orkut veio blog, né? E tinha o meu blog que eu coloquei o nome O Parto que Pariu, que é justamente, né? E esse nome surgiu depois de uma raiva que eu saí de um parto lá e que as pessoas queriam que eu fizesse cesárea e falei, não vai dar para ser parto normal e o parto que pariu, né? Foi daí que surgiu o nome, né? E aí o blog, então, eu fui escrevendo várias coisas, tá? Se alguém procurar lá vai achar, mas tá parado lá faz décadas, né? E aí depois veio o Facebook, depois veio o Instagram, depois as coisas, né, foram surgindo. Um dia eu escutei esse nome podcast, eu falei, o que é podcast? Não conseguia nem saber o que era isso, né? Podcast. Daí começaram a falar, é como se fosse um rádio, mas que já está gravado e que as pessoas ficam ouvindo. Eu falei, que legal, né? E se eu pegasse os áudios que eu já tenho das lives que eu fazia no Instagram e tal, só extrair o áudio e criar um podcast, né? Legal, tive essa ideia e surgiu o podcast O Parto que Pariu, que está no Spotify. Acho que só no Spotify, né, Júlio? Tá lá, né? Dá vontade de falar, está em todas as plataformas, mas não tá no Spotify. E aí, a gente foi colocando lá tudo que era áudio de conversas como essa, né? E num belo dia agora, recente, eu fui olhar lá e tem muitas pessoas que ouviram, inclusive pessoas que falaram, você que é aquele lá do podcast, eu sou aquele do podcast, que eu nem sabia, porque eu tinha colocado lá, mas não tinha ligado as coisas. Eu falei, não, vamos então fazer algo direcionado para isso, né, para esse assunto, para esse tipo de mídia, né, que é o podcast. E aí vendo muitas pessoas fazendo o videocast, que é, né, o podcast com o vídeo aparecendo. Falei, vamos fazer isso aqui, aí de forma meio amadora, estamos com um tripé aqui meio amarrado com uma borracha, outra câmera ali pendurada no elástico, né, mas o que importa é aqui, né, o que nós vamos falar. E aí eu convidei as pessoas aqui da Casa Obstária e aí, gente, quem quer conversar comigo aqui? Sobre o quê? Sobre tudo que tem a ver com o que faz a gente estar aqui juntos, trabalhando juntos, em prol de algo em comum, né? Que em algum outro momento eu farei um falando só do meu parto, que não é meu, foi da minha mãe, o meu nascimento, né? E explico melhor. Mas, então vem desde isso, né? Desde os nascimentos de todos nós, até dos partos que as pessoas passaram como mulher e tudo mais, e de tudo que a gente faz profissionalmente atendendo as pessoas, né? E aí eu falei, então, para as mulheres aqui da casa, eu falei, escolham os temas, e a Flávia escolheu empoderamento, né? E aí, presta o seu script. A Flávia é a mulher dos scripts. Acho que se a gente profissionalizar esse videocast aqui, Júlia, a gente já tem uma roteirista aqui boa, né? Ainda tem português e inglês ainda para ajudar. E aí eu falei, bom, então vamos lá, porque a minha proposta comigo é não ter script, justamente porque a ideia é que a gente esteja aqui, como eu sempre conversei, com as doulas, com as outras profissionais, com as gestantes, com todo mundo. Não tem aquela coisa, agora vamos começar a conversar e vamos seguir um script, né?
Então a ideia sempre foi falar sobre aquilo que está em volta daquele tema e o que faz sentido para a gente em volta daquele tema. Então daí a primeira pergunta que eu já te faço, que é algo que hoje em dia eu estou cada vez aprendendo mais, mas é difícil, a gente demora, né, para entender. Eu me lembro bem na virada da chave, quando foi o dia que eu entendi um pouco mais o que era protagonismo, né? E no caso feminino ou da pessoa que está gestante ali na hora do parto em relação a isso, porque quando eu comecei a trabalhar, eu sempre fui da proposta de medicina baseada em evidências. Ok, então vamos seguir evidências científicas. Tá? Só que lá nas evidências científicas não está escrito que a mulher é protagonista. Né? A medicina baseada em evidências, que daí já é um conjunto de evidências científicas, experiência do especialista e opinião da pessoa que está ali, agora eu estou começando a entender o que é essa história de protagonismo, mas eu me lembro bem a virada de chave que foi lá para os 2010, mais ou menos, que foi quando caiu uma ficha assim em relação a então eu estava sim seguindo evidências científicas, mas eu ainda era o médico que decidia. Não, mas eu que decido que não vai ter episiotomia, não é a pessoa que não quer ter episiotomia, né? Então existia um protagonismo que eu não tinha entendido de fato. Mas por que eu decidia? Porque eu era o médico que seguia as evidências. As evidências falavam que não era para fazer episiotomia, então eu que decidi que não ia ter episio, não ela que não quis ter episiotomia, né? Isso há muito tempo. E aí um dia caiu a chave e eu queria que você me falasse, então, o que é esse tal de protagonismo para você? E andam juntos os temas, né? Protagonismo e empoderamento, né? Exatamente, tanto que na minha ficha está exatamente isso, empoderamento e protagonismo. Estão amarrados. Totalmente. Não tem como... para mim, é uma capacidade íntima, pessoal, de tomar decisões e lutar por elas. Isso é pessoal e isso pode ser estimulado. No caso da medicina baseada em evidências, as pessoas que estão auxiliando essa mulher, no caso do parto, as pessoas que estão auxiliando essa mulher entendem que é importante que a mulher tome a decisão e que ela seja respeitada e que tem uma sabedoria por trás disso. Então, a mulher, quando ela entende que ela pode tomar decisões e ela é estimulada a isso, ela ouve o próprio corpo, o corpo é sábio, a mulher sabe intimamente como parir. E quando as pessoas que estão ao redor dela entendem isso, confiam nisso, dão a ela mais embasamento para deixar isso aflorar. Porque muitas vezes nós, como eu falei, nós somos tolhidos ao longo da nossa socialização. E aí muitos de nós acabam descrendo de si mesmos. E quando você percebe que você pode escolher e que faz sentido para você, você pode errar. Eu lembro, eu falei isso agora na roda, a gente estava na roda de pós-parto um pouquinho antes, e eu falei que no meu pós-parto imediato, uma das coisas mais bonitas que eu ouvi da minha mãe, quer dizer, eu não ouvi, mas eu falei, mãe, me deixa errar. E ela ouviu, ficou calada, e a partir de então ela começou a falar, como é que você quer que eu te ajude? Então, eu ouvi essa voz interior, expressei minha voz interior e eu fui respeitada. E aí, quando você é respeitada, você deixa isso aflorar. Porque aí a mãe que está aprendendo, mãe de primeira viagem, com todos os medos, com todos os receios, com um desgaste físico, emocional, né? Nos primeiros dias é um caos mesmo. Mas você consegue deixar aflorar esse instinto, sei lá, animal mesmo. Não tem nenhum problema de falar nisso. Mas somos, né? Todos animais. Seus instintos mais primitivos, eles afloram quando você não tem tantas amarras sociais, intelectuais. Então, por isso que quando a gente está lá no parto, a gente coloca uma penumbra, você coloca um óleo essencial, você traz sensações que afloram a sua intuição.
que deixam seus hormônios mais importantes, né, ocitocina, aflorarem, e não a adrenalina que te faz fugir, correr. É claro que em um determinado momento vai ser preciso a adrenalina vir. Na hora de colocar aquele bebê para fora, a gente precisa dela. Então, não não fazer uso da tecnologia quando ela é necessária, da medicina quando ela é necessária, mas dar a mão para isso, para tudo que a gente adquiriu de conhecimento, mas deixar aflorar o que está dentro de cada um de nós, uma sabedoria interna que cada um tem, e às vezes a pessoa pode também aprender, não tem problema nenhum. Mas é exatamente isso, esse momento da gestação é o momento que neurologicamente a gente está mais predisposto a aprender, a ter essa expansão da mente. E por isso a gente consegue curar feridas, a gente consegue transpor barreiras, a gente consegue tirar força de onde a gente não tem. Quantas e quantas vezes eu estou lá com a mulher, dando a mão, olhando no olho, e você já viu isso acontecer várias vezes também. A gente vê a mulher que está lá, não consigo, e a gente vai, e a mulher, e você fala... Da onde veio essa força, né? E eu vivi isso pessoalmente, mas eu consigo aprender com cada mulher que eu assisto, e é demais poder ver isso. E se as pessoas pudessem entender o quanto elas são fortes e o quanto o corpo delas é sábio, elas poderiam viver isso que a gente vê quase que diariamente, de uma maneira muito mais legítima, né? Quando a gente não se permite viver isso, a gente perde. A gente tem outras oportunidades na vida? Tem, claro que tem. Mas tem esse momento muito especial da gravidez, do parto e do pós-parto, esse ciclo gravídico da mulher, é um momento muito propício para isso aflorar. E se as pessoas ao redor, família, profissionais, souberem explorar isso e ajudar essa mulher, a gente tem potência muito grande nas pessoas, não só nas mulheres, mas nos homens que estão ao lado dessas mulheres, na família dessas mulheres, todo mundo tem a crescer, os profissionais, né, a saúde pública tem a crescer. Então, se a gente entender isso, a gente não tem por que ter medo de parto humanizado, porque você vai entender que a mulher, ela precisa ser a protagonista, pessoalmente e para a sociedade. As evidências científicas estão ali para ajudar a gente a não precisa ter limites seguros, porque ninguém quer abrir mão da segurança. Tem pelo menos 2 vidas ali em jogo, né? E esses muitos profissionais que podem ser acionados, que entenderam tudo isso e trabalham de uma maneira transdisciplinar, em prol desse objetivo, de ter uma experiência satisfatória, de ter uma história boa para contar, não necessariamente do mesmo jeito exato que a mulher planejou, mas ela planejou provavelmente com variáveis. Isso é um plano de parto ideal, né? Pensando que pode acontecer. A gente sabe o que a gente quer, a gente sabe que podem coisas acontecer no caminho. E se por acaso for necessária uma cesárea, ótimo, ok, ela foi necessária, mas teve um caminho percorrido, e isso foi compreendido. E até eu acho que para vocês, médicos, quando precisam sugerir isso, todo mundo vai estar melhor entendido, né? Porque caminhou-se junto, entendeu-se junto, e a mulher não se sente roubada. Quando eu tive a minha única cesárea no nascimento da minha primeira filha, eu saí com um sentimento de roubo. E eu não quero que nenhuma outra mulher sinta assim. Claro, eu tinha uma certeza.
combinando de fazer isso tudo, né? Que eu ia aprender cada vez mais, né? Porque eu aprendi muito com vocês, mulheres todas, e sem absolutamente nenhuma demagogia, aprendi mesmo, né? E por estar ali ouvindo, né? E sempre como você está fazendo agora, e ouvindo cada, né, pedido e cada decisão que essa mulher gostaria que eu tomasse por ela. Num primeiro momento eu tomando decisão como protagonista, né, depois com a virada de chave, olhando, falando, então isso que é humanização de verdade para aquele ser humano ali, né, que é tendo protagonista. Então, eu tinha uma certeza que fazendo isso aqui, apesar de para vocês que estão vendo a gente ter ganhos para vocês, né, pode ter certeza que tem muito ganho aqui para mim, né, e muitas trocas aqui entre a gente, né. E uma coisa que eu queria ressaltar do que a Flávia falou é que como que ela aprendeu isso? Você aprendeu aprendendo, né? Instintivamente, por ser mulher, né? A sua formação, você me falou agora há pouco, publicidade, né? E você foi sendo sugada para esse mundo aqui por questões que foram acontecendo com você. Você aprendeu na prática, né? Conhecimento é diferente de sabedoria, né? Conhecimento eu vou lá ficar lendo, agregando informações, que pode ser uma ferramenta ou não, né? Quando vira uma ferramenta, aquilo é conhecimento. Sabedoria não, sabedoria é interna, né? Sabedoria ela vem, né? Sabedoria você vai falar com aquela pessoa lá que nem sabe ler e escrever. Uma época que eu atendia posto de saúde, aí era uma região que era a periferia da cidade, e aí esse lugar tinha 10 mil habitantes, né? Tinha até uma estradinha no meio e tinha lá aquele núcleo lá de 10 mil habitantes. E lá, aquilo lá foi montado porque era em volta de uma usina de cana-de-açúcar. Então, as pessoas que moravam ali, a não ser o comérciozinho local, todo o resto das pessoas trabalhavam na usina de cana-de-açúcar. Então, os homens cortavam cana e as mulheres cortavam cana, né? Naquela época tinha muito ainda esse trabalho braçal de cortar cana. As mulheres, então, todas cortadoras de cana, elas cortavam cana até parir. Tinha umas que estavam lá na cana, cortando, e entrou em trabalho de parto, pega a ambulância e leva para o hospital, né? E eu me lembro uma que chegou para mim e falou assim, na época, né, da consulta e tal, e perguntava o que você achou melhor, parto normal, cesárea, eu perguntando. E ela, doutor, claro que parto normal é muito melhor, você vai cortar minha barriga e sair um monte de sangue e ficar depois com um monte de ponto? Eu não, prefiro fazer 2 forças, sair um menino, pô. Isso é sabedoria interna, né? Isso não está escrito no livro, está escrito em nenhum lugar. E aí, para quem não sabe o que é medicina baseada em evidências, porque isso, né, papagaio fala, qualquer pessoa fala, as pessoas falam, né, essa palavra sai da boca, né, até mesmo na época do Covid, quando veio a pandemia, as pessoas falavam evidências científicas, tá, mas o que é isso, né, evidências científicas? As pessoas não entendem muito bem, se confunde muito empirismo, que é erro e acerto, com ciência, né, daí vem aquela história da cloroquina, um monte de coisa, vamos testar para ver se dá certo. Não, isso aí é empirismo, não é ciência. Ciência, você vai fazer testes controlados, randomizados, e, né, para daí ver se vai dar certo. Então. E aí, olha que curioso, né? Porque o ser humano precisou se mostrar protagonista para a medicina, porque a medicina ela surge milênios, né? Hipócrates, na Grécia, lá muito tempo atrás, mas na medicina que a gente conhece agora, a medicina ocidental e recente, ela surge com a proposta de que o médico ele detém o conhecimento e decide sobre aquele ser humano que está enfermo com algum problema, né? Então, chega lá o doente falando para o médico, olha, doutor, estou com uma dor aqui na minha garganta. O médico olha a garganta e fala, você tem pus na sua amígdala. Eu li nos meus livros que isso se chama apendicite, isso se chama amidalite. Já ia tirar o órgão errado, né, numa dessas. Isso aqui é uma amidalite. Portanto, tome 7 dias de antibiótico e volte aqui para eu ver como você ficou. Sem perguntar para a pessoa o que a pessoa pensa, você quer tomar ou não quer tomar antibiótico? Você quer ver se tem alguma outra alternativa? Você quer saber quanto tempo melhoraria se você não tomasse antibiótico? Ou se você ia morrer ou não? Qual a sua chance de morrer se não tomar? Se não tomar antibiótico, tem uma chance de uma endocardite, que é a bactéria pegar no coração. Mas para todo mundo? Não, para algumas pessoas. Uma parcela assim das pessoas vai acontecer isso, para outras não. Então você pode fazer gargarejo com água e sal e vinagre, sei lá o que, e ver se melhora em 2 dias para depois entrar com antibiótico, ou pode fazer outras terapias alternativas, ou pode não fazer nada, ou pode tomar antibiótico, né? Ou seja, colocar a pessoa na decisão daquilo que é feito, isso vale para amidalite, vale para apendicite, para qualquer coisa, né? E por que não para parto, né? Que muito mais ainda. E aí a medicina começou a perceber que as evidências científicas, sendo estratificadas e melhoradas, elas iam
apontando para um caminho de que quando a pessoa é a protagonista de fato, a coisa dá mais certo. Putz, olha que coisa, né? Então precisou o ser humano protagonista do seu problema ou não problema, né? A gestação não é um problema, mas é que eu estou usando a medicina como um todo, para dizer para o médico, não, mas calma aí que eu quero decidir também. E aí quando esse ser humano começou a falar isso, e eu estou falando ser humano geral, porque eu estou falando de todas as áreas de medicina, e esse médico começou a ouvir isso, as evidências começaram a mostrar que isso dava mais certo. E é uma coisa que a Flávia falou, que ela falou que aquilo vem interno, é de dentro, é instintivo, e quando a pessoa está relaxada a coisa acontece, né? Eu peguei aqui um jeito meio técnico de explicar um pouquinho, né, por cima e resumindo, que é a medicina baseada em evidências, que é, pega evidências científicas, pega o especialista e ouve aquela pessoa, né? Isso é a medicina baseada em evidências. Mas eu vou falar com você que é homem, por exemplo, que não entende nada do que ela falou e não entende nada do corpo feminino e jamais vai conseguir se colocar no lugar dela. Mas você pode ter empatia pelo que aquela pessoa está falando, né? Independente de aquela pessoa ser uma mulher ou qualquer outra pessoa, a empatia, ela, né, pode ser você, homem, se estiver no banheiro para fazer o seu número 2. Se tiver uma pessoa batendo na porta, vamos logo, não demora, sai daí. Ou então, pessoas junto dentro do banheiro te olhando, fazer o número 2. Vai sair? Difícil. Então, o que é ser protagonista do número 2? É estar tranquilo lá no seu banheiro, com a sua luz apagada ou acesa, do jeito que você quiser, com a sua música ou não, com o seu jornal, antigamente pegava o jornal, e ou agora com o seu celular, ou qualquer coisa, ou nada, ficar lá parado. Ser o protagonista daquele momento, aquele negócio funciona melhor, né? E isso vale para o número 1, vai para o número 2 e vale para o número 3, né? O número 3 é o parto, que eu brinco sempre. Por quê? Se a mulher está mais relaxada, as coisas fluem melhor. Por isso que a OMS fala, a mulher deverá dar à luz no local onde ela se sinta mais segura e onde a assistência obstétrica for viável e no lugar mais excêntrico a um centro cirúrgico. O que isso significa? Que uma mulher pode ter um parto em casa. Sim, se ela se sentir mais segura e relaxada lá, naquele lugar vai fluir melhor. Ah, não, eu vou obrigar a mulher a ter um parto em casa. Não, ela vai travar e não vai conseguir. Né? E a outra que fala, não, eu me sinto mais segura de ter um parto no hospital, ela vai parir melhor no hospital. Não adianta, e aquela que queria ter em casa, eu falo, não, você é obrigada a ter no hospital. Essa mulher vai travar no hospital. Então, isso é um conjunto de fatores, né, que leva desde a explicação técnica até a explicação de homem a homem, porque tem muito isso, né, também no nosso meio, né, a gente aprende muito com as mulheres, né, e houve até um movimento recente, não um movimento, mas vamos dizer uns lampejos de, talvez de fúria, ou talvez com razão, né, do tipo, né, pelas frases, homem é homem não sabe nada, homem não entende nada, né, essa é a opinião do homem, e beleza, tá tudo certo, né, eu entendo, eu posso levar essas pauladas por tantos homens idiotas que estão por aí, que fizeram todo, né, papel nesse patriarcado todo, no qual eu fui formado, né, como um homem machista, né, que, eu sou machista em desconstrução, sei lá, quero ser até, né, pode ser que eu consiga um dia, né, chegar lá, né, mas eu, pelo menos, tô com essa proposta sempre, né, e o que acontece, perdi o fio da meada do que eu estava falando. Fala aí, Júlia, por que eu cheguei nisso? Você está prestando atenção só no celular ou é no que eu estou falando? A gente pode parar aí. Não tem nada. Isso aqui é tudo do jeito que tem que ser, não. Inclusive, esse microfone aqui é fake, tá, gente? Não tem fio nenhum. É só com o cenário que a gente arrumou aqui, que ficou bonito, né? E do número 3. Número 3, o parto, e por que o homem relaxa? E aí eu fui falar, lembrei, porque aí os homens, então aí a turma vem, não, porque homem não entende nada. E de muitas coisas o homem não entende nada mesmo, assim como de muitas coisas mulher não entende nada, assim como crianças não entendem nada de outras coisas, velho não entende nada de outras coisas, né? Coitado do meu pai, eu fico tentando ensinar ele a mexer nas coisas, não consegue, no Instagram, não vai, onde que clica, para onde que vai. Cada pessoa e cada idade, cada, né, classe social e cada cultura tem, né, o que acontece é que eu agora virei ali e falei, você homem, porque eu vejo que, obviamente, que nenhuma mulher precisa de um homem para falar por ela, não é esse o fato, mas eu percebo que dá muito certo falar com homens que estão ainda muito, que eles só vão ouvir o homem falando,
Porque se a mulher falar, a mulher dele falar, a outra mulher falar, ele vai ficar lá. Aí vem um médico, homem, sem jaleco e gravata, Deus me livre, jamais usaria isso, que fala um negócio que é a mesma coisa que a outra pessoa falou e que às vezes vira uma chavinha naquele homem também. E isso valida coisas que a própria mulher dele estava falando. O que você acha disso? Você acha que isso tem o seu valor ou eu, como homem, estou invadindo um lugar que não era para eu estar? Quero saber de verdade a sua opinião. Eu não acho que você está invadindo. Desde que eu te conheço, eu me sinto respeitada, então, me sinto ouvida, e então, para mim, você tem lugar. E não só eu estou falando no exercício geral de homens que têm essa proposta. Eu não vejo assim. Eu acho até que um homem machista, ele vai ter alguma coisa para falar, eu não vou provavelmente discordar com ele, mas é importante a gente ter essa troca. Até para que ele tenha, talvez ele não me ouça, igual você falou, porque ele já tem uma predisposição a não ouvir mulher. Mas, quem sabe, em algum momento do diálogo ele cai alguma ficha. Então, eu acho que sempre diálogo é o caminho. É o que eu faço, às vezes, com os meus filhos. Às vezes eu não concordo com eles. É claro que alguma hora, determinada substância, eu vou ter que usar o meu poder de mãe. Mas, se eu não tiver esse espaço para conversar com eles, eu nunca vou mudar a minha maternidade. Eu nunca vou me tornar uma mãe melhor. Então, eu creio, sim, que o caminho é o diálogo, independente com quem for, até com homens machistas. Agora, é muito melhor com você, que ouve, pergunta, e isso faz a gente, como eu falei antes, se sentir respeitado, né? Porque eu não vou só falar e ficar ressonando por aí. É muito melhor quando eu me sinto ouvida. Então, sim, pode falar. Que bom. Bom, sempre aprendendo. Muito obrigado por estar aqui comigo na casa e também por ter participado comigo do podcast. Dá um abraço de verdade, porque mesa na frente serve só para a gente ficar apoiando o braço, né? Obrigado. Até a próxima. Até. E aí, gente, se vocês gostaram, vocês me avisam, tá? Porque isso aqui a gente está fazendo um teste, né, Flávio? Um teste em termos de estrutura, de esquema de podcast, mas vocês gostaram do assunto e dos assuntos que envolvem isso, vocês me falam aí, vai estar postado no YouTube, né, também, certo? Então, a gente vai postar no YouTube, então dá para pôr comentários, tá? Através disso que eu vou sabendo se tá legal ou não, e vamos fazer mais. Eu chamo a Flávia mais vezes, vou chamar as outras donas aqui da casa mais vezes, vou querer conversar com a Júlia. Aparece aqui, Júlia, você um pouquinho. Ai, não passou perfume, né, Ju? Ai, meu Deus. Vem pra cá. Ó, toda a nossa equipe de produção é a Júlia, que também, obviamente, é minha secretária aqui no consultório e minha parceira de trabalho. E aí, quem gostou, aí eu não sei se eu vou saber falar, ative as notificações, clique no sininho, não, ao contrário, né? Sei lá, é isso aí. E aí, curte aí, curte, comente, compartilha, o que mais? E é isso. Até o próximo. Obrigado, gente. Beijo. Tchau. Tchau.